Bom, mais Samidana aqui no Jornal da Manhã. Agora o Sami fala sobre esse dado de que as mortes estão em ascendência no Brasil nos últimos anos. Samidana, com você. Olha só, quando a gente fala de mortes, é claro que é um assunto sério, as vidas valem muito, mas a gente tentou analisar um pouco o histórico, para ver que não existe assim uma narrativa que seja fácil. Olha só, primeiro são 3 gráficos. E claro que eu vou narrando para quem tá no dial, quem tá ouvindo. Vou pedir para colocarem o primeiro gráfico. Não, esse é um outro gráfico, é um gráfico de barras, passar para o switcher. Esse a gente já mostrou, aqui só mostra que os números, até o Augusto estava falando nesse gráfico aí, que as pessoas pegam em número absoluto e o correto não é fazer isso. Você tem que pegar o gráfico em número por milhão e mais, na fase da curva do vírus. Ou seja, quando atinge 0,1 da população, por exemplo. Agora sim, temos o gráfico que eu gostaria de comentar. Então a gente pegou o número de mortes total dos últimos anos, desde 2015. Isso foi feito com o Amaral, que é um físico, ele ajudou lá a extrair esses dados. Então, a fonte é o Registro Civil dos cartórios e a gente vê que por ano as mortes vão aumentando. A razão disso é que a população fica maior, com a população maior morre mais gente. Então, se a gente pegar uma média de crescimento, as mortes crescem por ano 11,6%. Então, esse é o primeiro dado. Então, se não acontecesse nada, tem isso. E aqui tem morte por acidente de trânsito, tem homicídio, por exemplo, tem doenças respiratórias e aí vai. A gente fez também um recorte, que é o segundo gráfico, um recorte sobre... Não, é um outro gráfico. Esse é eu vou pedir o segundo gráfico, esse é o terceiro. Temos? Eu acho que só tem esses dois. Só tem esses dois? Uhum. Então, vamos... Esse gráfico que a gente está vendo aqui são as mortes por doenças respiratórias. O que a gente pode ver? Primeiro, Covid. Isso eu fechei no dia 3 de maio, porque demora 2 semanas para o cartório registrar. Então, por isso que a gente fechou nisso. Tinham 10 mil mortes no Brasil. Crise respiratória aguda, para ver se tem subnotificação, 181 mortes. Pneumonia a gente teve menos mortes esse ano, 3 mil mortes a menos. Então há quem diga, eu não estou afirmando isso, que estão botando Covid, coisas que seriam pneumonia. Não tenho dados suficientes para falar. A gente tem insuficiência respiratória, que aumentou 500. A gente tem septicemia, que diminuiu 2.763, também há essa questão se estão pondo Covid ou não. Indeterminada aumentou 552 e demais óbitos diminuiu em 1.000. Moral da história, ao total, até o dia 3 de maio, a gente tem 8 mil mortes a mais. Isso significa 5 a 6% a mais do que no ano passado, todos por doenças respiratórias. Então, assim, claro que está morrendo gente, claro que isso tem um poder exponencial e é preocupante, mas às vezes a gente vê narrativas, a gente vê enfoques dados por veículos ou comentaristas que não são muito baseados em dados e fatos. Então fica aí a reflexão para vocês. Eu volto amanhã com mais finanças, economia ou análise de dados.